Paciente 412. 54 anos de idade. Glicemia de jejum em 85 mg por decilitro. Um número perfeito de livro didático. Sem histórico de diabetes. Sem açúcar em sua dispensa. No entanto, às 3h14 da manhã de uma terça-feira chuvosa, sua artéria descendente anterior esquerda simplesmente se fechou. A fazedora de viúvas. Quando os paramédicos chegaram, não encontraram embalagens de doces ou caixas de donuts ao redor de sua cama. Eles encontraram uma lata de alumínio amassada. Refrigerante Diet, 0 calorias, 0 açúcar, enganação máxima. Contaram a você uma mentira muito reconfortante. Você olha para o rótulo nutricional, vê os zeros alinhados e se sente seguro. Você bebe a bebida adoçada artificialmente, achando que está burlando o sistema. Você não está burlando o sistema. Você está hackeando o seu próprio sistema endócrino e as suas células estão pagando um preço devastador. Isso não é sobre ganho de peso. Isso é sobre inanição celular e colapso metabólico. Eu vou guiar você exatamente pelo que acontece na sua corrente sanguínea no milissegundo em que a doçura sintética toca a sua língua. Vamos analisar a anatomia desse truque biológico. Você abre uma lata de refrigerante Diet. O líquido frio banha os receptores de sabor doce na sua língua. Instantaneamente, um impulso elétrico viaja pelo nervo glossofaríngeo direto para o seu cérebro. O cérebro registra uma carga massiva de energia chegando. Ele envia um sinal de pânico para o seu pâncreas. O açúcar está chegando. Prepare a insulina. O seu pâncreas obedece. Ele inunda a sua corrente sanguínea com insulina, o hormônio responsável por destrancar as suas células para deixar a glicose entrar. As portas se abrem. As suas células esperam pela carga de energia, mas nada chega, porque não havia açúcar, não havia calorias. Havia apenas sucralose ou aspartame, um fantasma sintético passando pelo seu trato digestivo. Isso é o que chamamos de liberação de insulina da fase cefálica e é o começo de uma catástrofe microscópica. A sua corrente sanguínea agora está saturada de insulina, caçando agressivamente por uma glicose que não existe. Para estabilizar a situação, o seu corpo é forçado a extrair glicose das suas próprias reservas limitadas. O seu açúcar no sangue cai. Você experimenta hipoglicemia reativa. Você sente uma onda repentina de fadiga, um tremor nas mãos, um desejo profundo por carboidratos. Mas o verdadeiro dano está acontecendo a nível celular. As suas células abriram as portas para um banquete e não receberam nada. Elas estão biologicamente famintas. As suas mitocôndrias, as usinas de energia, dentro de cada célula param de funcionar. Quando o seu corpo percebe o déficit de energia, o fígado entra em modo de sobrevivência. Ele começa a converter quaisquer recursos disponíveis em triglicerídeos, armazenando-os como gordura visceral altamente inflamatória, diretamente ao redor dos seus órgãos. Você não está comendo açúcar, mas o seu fígado está construindo um escudo de gordura ao redor de si mesmo, como se você estivesse comendo uma dúzia de donuts por dia. Este é o ciclo da exaustão. Você anseia por nutrientes reais. Você alimenta o seu corpo com simulações químicas. O seu metabolismo entra em colapso sob o peso de 1000 pequenas mentiras diárias. Pense na realidade física das suas artérias enquanto isso está acontecendo. Altos níveis de insulina sem glicose real fazem com que o revestimento endotelial, a delicada parede interna dos seus vasos sanguíneos, se torne rígido. Ele perde a sua capacidade de produzir óxido nítrico. O óxido nítrico é o gás que mantém os seus vasos sanguíneos relaxados e bem abertos. Sem ele, as suas artérias enrijecem. A pressão dentro dos tubos aumenta. É assim que a hipertensão começa em um corpo que consome 0 açúcar. O coração tem que bombear com mais força contra essa resistência. Cada batida se torna uma luta. Cada gole daquela bebida dietética força o músculo cardíaco a trabalhar contra um torno que se aperta lentamente. Você pode pensar que está fazendo uma escolha saudável para o coração ao evitar o refrigerante normal, mas você está desativando ativamente os mensageiros químicos que protegem o seu sistema cardiovascular de se destruir. Vamos traçar o caminho desse líquido químico mais para baixo. Passando pelo estômago, ele entra no intestino delgado. É aqui que o seu corpo espera absorver nutrientes que sustentam a vida.
Em vez disso, ele é inundado com compostos sintéticos. Você pode pensar que, como o seu corpo não consegue digerir adoçantes artificiais, eles simplesmente passam de forma inofensiva. Este é um equívoco fatal. Eles não apenas passam, eles conquistam. Dentro do seu intestino vive um ecossistema complexo e delicado de trilhões de bactérias. Este microbioma não serve apenas para a digestão, ele é o centro de comando do seu sistema imunológico e da sua regulação metabólica. Quando um composto como a sucralose atinge esse ecossistema, ele não age como alimento. Ele age como um agente antimicrobiano de amplo espectro. Observações clínicas revelam que o consumo regular desses adoçantes químicos pode erradicar até 50% da sua flora intestinal benéfica, particularmente as cepas críticas de Bacteroidetes. Imagine tomar uma dose de antibióticos todos os dias com o seu almoço. É isso que você está fazendo com a sua flora interna. Você está transformando uma floresta biológica próspera em um deserto estéril e tóxico. Mas como um intestino morto causa um ataque cardíaco, a conexão é invisível, mas absoluta. Quando as bactérias benéficas morrem, o revestimento mucoso da sua parede intestinal começa a se degradar. Lacunas microscópicas se abrem. Chamamos isso de aumento da permeabilidade intestinal, ou síndrome do intestino permeável. De repente, proteínas não digeridas, produtos químicos sintéticos e subprodutos bacterianos tóxicos conhecidos como lipopolissacarídeos vazam diretamente para a sua corrente sanguínea. O seu sistema imunológico entra em pânico. Ele sinaliza essas partículas vazadas como invasores mortais. Macrófagos são acionados. Uma cascata de citocinas inflamatórias é liberada na sua circulação. Os seus níveis de proteína C reativa disparam. Essa inflamação sistêmica crônica e de baixo grau é o combustível exato que acelera a aterosclerose. A inflamação viaja pelas suas veias, atingindo as artérias já enrijecidas que discutimos anteriormente. Ela se infiltra nas paredes arteriais, oxidando o colesterol e formando placas instáveis. Você está construindo uma bomba relógio dentro do seu peito e está fazendo isso enquanto conta os macronutrientes e elogia os rótulos de 0 caloria. Agora vamos examinar a catástrofe enzimática. As suas enzimas digestivas, amilase, protease e lipase, são chaves biológicas projetadas para se encaixarem em fechaduras moleculares muito específicas. Elas são construídas para quebrar comida de verdade. Quando você introduz moléculas sintéticas que imitam a forma do açúcar, mas não têm a sua estrutura, você emperra as fechaduras. A presença desses compostos artificiais desnatura suas enzimas naturais. Eles se ligam aos locais ativos das suas proteínas digestivas e as tornam inúteis. O resultado? Mesmo quando você come uma refeição saudável, um pedaço de salmão selvagem, um punhado de nozes, uma tigela de espinafre orgânico, o seu ambiente enzimático comprometido não consegue extrair adequadamente as vitaminas, os ácidos graxos ômega 3 ou o magnésio. O seu corpo fica faminto dos próprios micronutrientes necessários para manter o seu ritmo cardíaco estável e as suas artérias flexíveis. Você está comendo de forma saudável no papel, mas biologicamente você está desnutrido. As suas células estão sufocando em um mar de doçura artificial. O corpo humano é uma máquina requintada de adaptação. Ele tentará compensar. Ele tentará encontrar uma nova linha de base. Mas há um limite biológico para o quanto de interferência química a sua expressão gênica pode tolerar. Estamos vendo genes metabólicos literalmente alterando seus padrões de expressão em resposta à exposição crônica a adoçantes artificiais. O corpo começa a regular permanentemente para baixo as suas vias naturais de queima de gordura, porque a sinalização hormonal está em um estado de estática constante e caótica. Você deve entender a gravidade desse ciclo. O pâncreas está exausto de bombear insulina vazia. O fígado está sufocado com gordura visceral. As artérias estão rígidas e inflamadas. O intestino é um cemitério bacteriano. E o coração, o músculo que deve empurrar o sangue por toda essa paisagem arruinada, está fazendo hora extra privado de oxigênio, privado de nutrientes e banhado em hormônios do estresse. Esta não é uma bebida inofensiva.
É um disruptor metabólico. Toda vez que você abre aquela lata, você está fazendo uma escolha. Você está escolhendo priorizar uma sensação fugaz e falsa na sua língua, em detrimento da integridade estrutural do seu sistema cardiovascular. Mas o corpo também é indulgente até certo ponto. Se você cortar a linha de suprimento, o protocolo de cura pode ser iniciado. As primeiras 72 horas são as mais críticas. Quando você elimina completamente os adoçantes sintéticos, o pâncreas interrompe as suas contrações fantasmas. Os receptores de insulina, nas membranas das suas células, finalmente livres do bombardeio constante de sinais falsos, começam a recuperar a sua sensibilidade. A resposta da insulina da fase cefálica retorna-te um estado de prontidão silenciosa, agindo apenas quando há comida de verdade presente. Este período de abstinência neuroquímica é brutal e você deve entender a mecânica fisiológica exata de por que ele parece tão terrível. O seu cérebro esteve viciado na hiperestimulação da doçura artificial. Considere que compostos como a sucralose e o aspartame são projetados para serem de 200 a 600 vezes mais doces do que a sacarose natural. Quando você corta esse suprimento químico, o seu cérebro implora por uma dose. Você sentirá dores de cabeça cranianas agudas, letargia profunda e mudanças de humor agressivas. Não confunda isso com fraqueza. Esta é a realidade biológica e tangível da desintoxicação neurológica. Os receptores de dopamina no centro de recompensa do seu cérebro, anteriormente sequestrados pela intensa e imerecida recompensa neuroelétrica de um refrigerante diet, estão sendo violentamente regulados para baixo. Eles estão sendo forçados a redefinir a sua linha de base para reconhecer níveis normais e naturais de estimulação. Você está literalmente reconfigurando os circuitos do seu cérebro, forçando-o a desaprender uma dependência química. Enquanto o seu cérebro luta contra a abstinência, o seu trato gastrointestinal inicia uma reconstrução lenta, árdua e desesperada. Você deve estabelecer um protocolo primitivo e fundamental para trazer o ambiente interno de volta a um estado alcalino. Você deve inundar o sistema com água pura e não adulterada. Água com limão diluída. Você está ativamente eliminando a pegada química residual alojada nos seus tecidos. A introdução de eletrólitos naturais e ricos em minerais, sódio, potássio. Magnésio atua como os blocos de construção fundamentais para o reparo celular e enzimático. Vamos detalhar os exatos inimigos químicos que você está expurgando. Quando você consome aspartame, ele não permanece inteiro. No calor do seu sistema digestivo, ele se decompõe em 3 componentes distintos: fenilalanina, ácido aspartico e metanol. O metanol é o álcool de madeira. À medida que passa pelo seu fígado, a enzima álcool desidrogenase converte esse metanol diretamente em formaldeído. Sim, o exato mesmo produto químico altamente tóxico usado para embalsamar tecidos. Mesmo em quantidades mínimas, esse formaldeído causa ligações cruzadas microscópicas de proteínas e danos ao DNA dentro das suas células hepáticas. Você está microdosando um conhecido carcinógeno e neurotoxina, tudo sob o pretexto do controle de peso. Quando você consome sucralose, você está ingerindo um derivado clorado da sacarose. Os fabricantes se gabam de que ela passa pelo corpo sem ser absorvida. Mas o que eles não destacam é que as moléculas de cloro ligadas à sucralose agem como um napalm biológico no seu intestino inferior. À medida que a carga tóxica desses produtos químicos finalmente começa a se dissipar durante o seu período de desintoxicação, as bactérias benéficas sobreviventes no seu intestino podem finalmente começar a se repovoar. O revestimento mucoso dos seus intestinos, anteriormente poroso, inflamado e danificado pelo ataque químico, começa a se recompor. As junções de oclusão microscópicas entre as células se fecham. O vazamento sistêmico de lipópolissacarídeos, os fragmentos bacterianos tóxicos, finalmente para. O seu sistema imunológico, que esteve em um estado de hipervigilância, constantemente acionado por esses invasores sintéticos estrangeiros, vazando para a corrente sanguínea, finalmente recebe o sinal para recuar. A produção em massa de citocinas inflamatórias despenca. Os seus níveis de proteína C reativa, o marcador definitivo de risco cardiovascular, começam um declínio constante.
Observe a cascata profunda e interconectada dessa recuperação. À medida que a inflamação sistêmica diminui, o estresse oxidativo sufocante nas suas células endoteliais é aliviado. Os seus vasos sanguíneos podem literalmente respirar novamente. A produção natural de óxido nítrico é retomada relaxando o tecido muscular liso das suas paredes arteriais. A sua pressão arterial se normaliza de forma natural orgânica, sem a necessidade de intervenção farmacêutica. Simplesmente porque você parou de envenenar o sistema. O coração não mais forçado a bombear sangue espesso e inflamado através de tubos contraídos e rígidos, finalmente reduz a sua frequência de repouso. O estresse no ventrículo esquerdo diminui. Mas há um aviso crítico e intransigente embutido nesse processo de recuperação. A sua resiliência biológica é finita. As células só podem suportar o caos da disrupção endócrina e da toxicidade química por um período limitado. Se você empurrar continuamente o seu sistema além do limite, se você parar de tomar refrigerante diet por um mês, permitir que o corpo se cure e depois recair no hábito, você causará um trauma epigenético severo. O DNA dentro das suas células metabólicas começa a metilar de forma anormal em resposta ao estresse químico crônico e imprevisível. Você corre o risco de sofrer mutações permanentes na sua expressão gênica metabólica. Você prende o seu corpo em um estado de resistência crônica à insulina, que nenhuma quantidade de jejum, nenhuma quantidade de comida orgânica e nenhuma quantidade de exercício pode reverter facilmente. O dano deixa de ser funcional, ele se torna estrutural. O próprio projeto é corrompido. Você deve começar a ver cada refeição, cada bebida, como uma linha de código que você está programando na sua biologia. Ou você está programando a função celular, ou está programando a falha celular. Não há entrada neutra. Isso nos leva à dura e implacável lei da eliminação biológica. O corpo humano é uma obra-prima da engenharia evolutiva, refinada ao longo de milhões de anos. Ele sabe exatamente como processar um punhado de mirtilos, uma fatia de abacate ou um pedaço de carne bovina, alimentada com capim. Ele tem as enzimas específicas, as intrincadas vias metabólicas e a profunda história evolutiva para extrair vida, energia e reparo desses elementos naturais. Mas ele não pode ser enganado por imitações químicas nascidas em um laboratório estéril. Ele não pode extrair energia vital de uma mentira bioquímica. A lei suprema da fisiologia humana dita que o que o corpo não consegue reconhecer e usar como combustível, ele deve atacar como um patógeno, armazenar em células de gordura, como uma toxina sequestrada, ou destruir lentamente os seus próprios órgãos, tentando filtrar e processar. Não há passe livre na biologia. O zero no rótulo nutricional não é uma vitória matemática, é um vazio biológico. E a natureza abomina o vazio. O preço por essa doçura vazia e artificial é extraído diretamente da sua vitalidade, da elasticidade das suas artérias, da integridade do seu tecido cerebral e da duração geral da sua expectativa de vida metabólica. Você não paga por isso no caixa, você paga por isso na ala de cardiologia 20 anos depois. A decisão que você enfrenta agora é uma questão de absoluta sobrevivência biológica, despojada de todas as ilusões de marketing e embalagens coloridas. Você detém o poder supremo da autodeterminação. Você pode escolher o conforto temporário sintético e projetado de uma bebida dietética hoje e aceitar cegamente a decadência crônica rastejante e silenciosa do seu sistema cardiovascular amanhã. Ou você pode agir com precisão clínica. Você pode suportar a breve e desconfortável janela de abstinência química, rejeitar categoricamente as toxinas e recuperar a integridade funcional do seu metabolismo. Olhe para a lata na sua mesa, olhe para a garrafa na sua geladeira. Entenda exatamente o que ela está fazendo com a arquitetura microscópica do seu coração neste exato segundo, e então jogue-a no lixo. Não termine os últimos goles, não guarde para o dia do lixo. Erradique-a inteiramente do seu ambiente. Trate-a como o veneno que fundamentalmente é. Se você achou esta análise clínica reveladora, se você esteve preso por anos no ciclo interminável e exaustivo da enganação sem açúcar, deixe um comentário abaixo agora mesmo. Compartilhe a sua realidade médica. Há quantos anos você bebe esses produtos químicos e em que dia você vai parar?
O seu compromisso público pode ser o catalisador exato que outra pessoa precisa para salvar a própria vida. Aperte o botão de curtir para sinalizar ao algoritmo que verdades médicas reais, sem remorso e duras, importam mais do que mentiras dietéticas reconfortantes. Inscreva-se no canal para se armar com a ciência sem filtros da longevidade humana. Proteja as suas células, defenda o seu coração. E nos vemos na próxima sessão de diagnóstico.